Bismillahirrahmanirrahim. Seja bem-vindo. Temos uma oportunidade com sua presença para bater papo um pouquinho sobre nosso querido irmão Hussein. Por favor, se apresente. Olá, tudo bem? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Meu nome é Camila, eu tenho 25 anos, sou do Brasil. Viemos para cá para estudar e passar um tempo por aqui conhecendo mais sobre a nossa religião. E que cidade que você morava? Curitiba, Paraná. Curitiba é famosa de capital de Paraná. cultural do Brasil Sim, também, né? Sim. E tá com saudade já do Brasil? Da família, sim. Mas morar aqui é muito mais fácil pra gente. Viver a nossa religião com mais leveza, não ter importunações na rua, é muito melhor. E ter o nosso imam aqui do lado, né? Não tem comparação. Você está longe do seu país que nasceu, a família está lá. E como você analisa a população do Brasil? Se cuidam, prestam atenção um para o outro? Ou é igual ao mundo que está perdido nisso? Olha, o Brasil ele tem suas peculiaridades, né? Ele tem pessoas e pessoas. O Brasil é um lugar que você vê... Se você entra numa sala e tem 10 pessoas, as 10 pessoas vão ser completamente diferentes uma das outras. É muito assim. E eles têm pessoas que prestam atenção umas nas outras e têm muita curiosidade para saber e querem aprender com você. Tem outras que são ignorantes, não querem saber, não querem aprender. Julgar é mais fácil. Então, eles acabam agindo dessa forma. Tem pessoas que não julgam, mas também não querem aprender. Tem inúmeros tipos de pessoas, né? Mas, assim, o povo brasileiro é um povo acolhedor, ele é um povo educado, ele é um povo que te abraça se você precisar. Se você não fala a língua dele, ele vai dar um jeito de te entender. É um povo, assim, que eu rezo para que melhore, para que as condições brasileiras melhorem, para que a população melhore. Não só pela gente, mas por cada um, por cada família, por cada pessoa. É importante isso. E é um povo, assim, que às vezes eu sinto falta do povo brasileiro. É um povo muito bom. É mesmo. São gentis. Sim. Umas com outras, né? Exatamente. E como está sentindo aqui? Como está o ambiente aí? O que lembra de alguma coisa? Sim. Pode falar com a gente? Quando eu entrei aqui, a primeira coisa que veio na minha cabeça, Carbaló. E já dá uma coisa no coração. Porque a gente sabe que a época tá chegando, o Muharram tá chegando. E a gente reviver toda a história mais uma vez, uma história extremamente importante que mudou a vida de todos os muçulmanos. E se hoje a gente está aqui conversando sobre isso, foi pelo que o Imam Hussein fez e passou com a sua família e todo o sofrimento que ele e a família dele passaram. Além de ser um ensinamento, a gente tem que carregar isso como uma inspiração. É um amor de alguém muito próximo, que você nunca viu, mas você sabe que sofreu por você, querendo ou não. Exatamente. E se você gostar de alguém, o que você faz por essa pessoa? Você confia nessa pessoa, você escuta essa pessoa, você ajuda essa pessoa, você quer o melhor para ela, você tenta passar o seu melhor pro coração dessa pessoa. E gostar de alguém, o que faz com você? Deve ser da mesma forma. Passar a confiança para você, cuidar de você, respeitar você. Na verdade, eu acho que quando uma pessoa gosta da outra, tem que ser uma troca. Uma troca não só de afeto, mas de tudo de bom que você tem. Você não pode gostar de alguém e querer que ela seja menos que você. Tem que os dois se juntarem para crescerem juntos. Faz tempo, né? Faz anos que você já tinha vontade de ser religiosa, né? Como você falou. Daí deve ter um conhecimento
estudou sobre o Islã verdadeiro, sobre os imãs, características deles, inclusive o Imam Hussein, já sabe que a posição alta que eles têm, bastante narrações, os versículos do Alcorão chamam de guardiões, de líderes, de sucessores inocentes. E também tem umas características que nós chamamos o imã como um pai carinhoso, um irmão atencioso, né? E você sabe, cada semana, 2 vezes nossas ações estão apresentados ao Imam Mahdi Ajala Faraj al-Sharif. Isso mostra que eles têm uma alta posição, ao mesmo são tão queridos que a gente tem um amor por eles. Você é uma esposa, você é filha de uma família, você sabe, não é por acaso se a gente ama alguém. Sim. Isso é também ele que ama a gente, por isso que a gente tem uma conexão. Quero que você diz para nós o quanto você conhece o Imam Hussein alayhi salam. Em primeiro lugar, de falar sobre o Imam Hussein, a gente tem que falar sobre o amor dele. O amor dele pelo Islã, o amor dele sobre as coisas corretas. Por exemplo, quando ele estava em Meca e ele foi para Kufa, porque ele sabia que iam derramar o sangue dele. E naquela cidade a gente não pode fazer guerra, a gente não pode derramar sangue. E ele saiu. E ele falou que ele não saiu por medo ou algo do tipo, mas sim para respeitar o que foi dito. Os versículos que o avô dele trouxe. A gente não pode falar do Imam Hussein sem dizer sobre ele estar no meio de uma guerra e parar tudo para realizar suas orações. A gente não pode falar dele sem falar o amor que ele tinha pelos seus filhos, pelos seus irmãos, pelas suas irmãs e por tudo que ele fez. Desde pequena ele foi uma criança muito amada, muito, muito amada, tanto pelos seus pais quanto pelo seu avô, pelo seu irmão. E o Imam Hussein foi uma personalidade muito importante, muito importante. A gente deve se inspirar nele até hoje. Todas as nossas atitudes, quando a gente está passando por alguma dificuldade. Eu gosto sempre quando estou passando por alguma dificuldade que eu acho que não... Sabe aquela coisa que você sente? Nossa, eu não vou aguentar. Eu penso nele. Porque tudo que ele aguentou não é nada perto do que a gente passa. Nada, 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 nada. O que ele passou com o neném dele. Quem somos nós? O que a gente está passando? Quando ele estava sozinho, no último minuto de vida dele, a gente nunca está sozinho. Eles estão com a gente. Ter ele no nosso coração em todos os momentos é, como até o Senhor disse, a gente ganhou esse amor por eles de Deus. Amá-los é uma benção de Deus. E o Imam Hussein, ele teve algumas vezes que eu estava conversando com umas amigas minhas e elas falaram para mim, às vezes eu não tenho vontade de rezar, às vezes eu não tenho vontade. Eu falei, era época de Ashura, e eu falei, vamos no Majlis, escutar um pouco sobre a história. E a gente foi, e depois a gente conversava sobre o Majlis. Graças a Deus, os Majlis em Curitiba, eles são um pouco em árabe, um pouco em português, então abrange todo mundo que está lá. E essa parte da oração do Imam Hussein, só de ouvir isso já mudou a perspectiva delas. Sabe, ajuda a gente a ter uma conexão com Deus. Conhecer a história dele ajuda a gente a estar perto dele, perto de Deus, perto de todos os imãs. Isso é uma benção. Sim. Que Deus, eu acho, escolheu a gente. Sim. Que colocou esse amor, porque milhares de pessoas existem. E poucas pessoas têm essa oportunidade. Você teve uma conexão emocional com ele? Tive. Foi, na verdade, desde pequena eu ia nos Majlis com a minha família, mas era só em árabe, e eu não entendia. Então eu ia quando era pequena para brincar lá fora com as crianças e coisas assim. E aí, quando eu comecei a estudar religião, eu abri o Islã Fala para procurar uns vídeos. E estava começando o Muharram, e começou a sair uns vídeos bem interessantes. E eu falei para minha avó, vamos no Majlis essa noite para eu
eu sabia que estava tendo em português, eu queria conhecer, queria entender. E daí eu perguntava para as pessoas, ninguém me dava uma resposta, ninguém me contava a história dele exatamente. Ninguém me falava, aconteceu assim, 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 assim. Não, era só, tá, ele foi martirizado. Eu falei, eu entendi que foi um imã que foi martirizado, mas, poxa, um imã foi martirizado, o que aconteceu? Qual foi o passo a passo disso? E aí eu lembro que nessa noite que eu fui, foi o dia que eles estavam contando a história da saída da Araucaia. E aquilo mexeu muito comigo. Eu lembro que eu era uma pessoa mais fria. Eu assistia filmes, as coisas eu não chorava. Não via noticiário, uma coisa triste, não. Mas aquele dia, aquela noite, mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Eu e meu marido, a gente conversa que quando a gente tiver mais um filho, o nome dela a gente quer que seja Araucaia. Porque foi algo que eu não sei explicar. Parece que entrou no meu coração e eu queria aprender mais e mais e mais. E quando chegou na última noite, que eu sabia que no dia seguinte, pela manhã, ia ter o Majlis do 10º dia, que é quando martirizou minha irmã, aquela noite eu não consegui dormir. Eu fiquei desesperada, porque eu sabia um pouco do que eu ia ouvir. E era uma sensação de, pelo amor de Deus, não deixe isso acontecer. Mesmo tendo acontecido há muitos anos atrás, eu não queria escutar que machucaram ele. Não queria escutar que fizeram o que fizeram com ele. Eu não queria ouvir. E ali parece que Deus tirou o coração que eu tinha e colocou um novo. Então, Imam Hussein, pra mim, é tudo. É tudo. Tanto, não só ele, mas a família dele. Quando você estuda a história de cada pessoa que estava lá, muda a sua vida, não tem como. Não tem como. Dizem pra mim que só você saber a história dele já muda a sua vida, mas quanto mais você pesquisa, mais você quer. Quanto mais você pesquisa, mais você precisa daquilo. Não sei explicar, é um sentimento que só quem sente sabe. Não tem explicação. Isso é a bandeira do santuário do Abu Fazl Abbas alayhi salam, que por um tempo estava pendurado lá. Você já sabe o valor espiritual dessa bandeira, que sentiu a presença dos anjos, dos imãs, dos peregrinos, das orações. E a gente, como você falou, é uma tristeza, é um amor, ao mesmo uma felicidade. Sim. Que você tem essa benção, né? Sim. Você sabe como conversar com o Imam Hussein? Assim, faz isso, desabafa com ele, expressa seus sentimentos? Sim, acho que tanto quanto a gente tem que fazer isso com a Imam Mahdi, a gente também tem que fazer isso com os outros imãs. A minha súplica que eu mais gosto do Atawassul acho que no início da semana é a melhor coisa que a gente pode fazer. E eu gosto sempre de conversar antes de dormir com eles. Como eu disse que eu estava começando e tudo mais, eu lembro que antes de eu aprender a rezar, que era muito difícil, mas eu anotei num papelzinho, colocava no chão e realizava as orações. Antes de dormir, eu sempre ajoelhava do lado da cama e conversava com eles. Falava sobre o meu dia, falava sobre a minha dificuldade. E eu não tenho dúvida alguma que tudo que eu aprendi hoje, que tudo que eu tenho hoje, eu sei que eles intercederam por mim. Eu não tenho dúvida, porque eu não ia conseguir sozinha. Não ia. Eu sei que Deus me permitiu isso. E acho que quando você
aprende a conversar com eles, quando você aprende a conhecer a história deles e viver, porque você está vivendo com eles. Quando você aprende a ter essa comunicação, não tem uma pessoa que você queira ligar para conversar. É ali que vai ser o seu psicólogo, é ali que vai ser o seu conselheiro, aonde você vai desabafar e sentir que você realmente foi ouvido. Mesmo sem ouvir uma resposta, você vai sentir aquilo. Você explicar. É a resposta que entra direto no seu coração. Você não precisa ouvir ela. E parece milagre, assim, quando você desabafa sobre um problema, no dia seguinte ele não te incomoda tanto. Ele não dói tanto. Eu lembro que um amigo meu e do meu marido faleceu. E eu ganhei um paninho que foi passado no Zahir do Imam Hussein. E eu pedi pro meu marido colocar ali nele antes de enterrarem ele. Eu juro, não sei, parece que o semblante dele mudou, que ele se acalmou. E aquilo foi tão... A gente sabe que a gente vai estar sozinho naquela hora. E ter aquilo foi olhar assim e ver que ele parecia mais tranquilo. Tranquilizou a gente, tranquilizou todo mundo que estava ali. Ele estava sem os filhos, que estavam no Líbano, ele estava sozinho em Curitiba. Então aquilo foi mais pareceu que foi mais tá. Agora você não tá sozinho. Calma, fica tranquilo. Foi muito marcante aquilo. Agora queremos falar sobre companheiros, amigos do Imam Hussein e sobre inimigos também. Que características tinham aqueles que obrigaram o Imam Hussein para entrar na batalha de Karbala e aqueles que estavam com o Imam Hussein? Falar sobre os inimigos do Imam Hussein, né? É uma coisa que desumana. Quando você deixa uma pessoa, priva uma família de água, naquele calor, as crianças chorando, pedindo água, implorando para suas famílias água e deixando eles daquele jeito, eles foram capazes de matar uma criança com sede, que não tinha nada a ver com a história. Nada a ver com a história. Não eram humanos, não eram pessoas... Eu não posso dizer que elas tinham coração, porque não tinham. Tem muitas histórias que quando eles colocaram as cabeças nas lanças, né? E levaram pela cidade, muitas pessoas viram a santificada cabeça do imam recitando os versículos. E passar aquilo como um troféu rasga nosso coração. Sabe, você já tá vendo que tá maltratando uma pessoa. Já tá machucando a família dela. E a bárbara que eles fizeram, não só com o Imam Hussein, Abul Fazl, os filhos dele, os sobrinhos dele. É uma coisa que, se você conta a história para alguém e não cita que é sobre um imam, a pessoa vai falar, uma pessoa que não conhece a religião. Vai falar, nossa, mas quem são essas pessoas? Que tipo de pessoa é essa? Agora a gente inclui que é o imam, não tem nem o que falar sobre. E sobre os companheiros deles, eram pessoas extremamente leais, que sabiam o que iam passar ali. Que o imam falou várias vezes, vão embora, não tem problema, e eles quiseram ficar. Eles não estavam ali só pelo Imam Hussein, eles estavam ali pela religião, eles estavam ali por todos os imãs que passaram e que iriam passar. E uma coisa que é muito bonita foi quando o imam foi realizar a oração e eles ficaram em volta protegendo. Morreram por isso. Eles não estavam pensando no que ia acontecer com eles. Eles estavam ali para proteger o imam, para estar com ele. Isso é uma lealdade que eu tenho certeza que essas pessoas que estavam com ele são pessoas extremamente abençoadas. E você pensou por que a melhor pessoa do mundo passou por aquilo? Alguém que nunca machucou nenhum animal, mas sempre respeitou
todas as criaturas e cujos maiores inimigos eram aqueles que oprimiam os inocentes e indefesos. Por que alguém assim tinha que ser morto? É bom dizer que o Imam Hussein, ele passou por tudo isso sabendo o que ia acontecer. E eu acho que é um exemplo pra gente olhar pra trás e ver a nossa religião tá aqui hoje também por causa disso. Por causa da Sayyida Zainab e por todos os companheiros que conseguiram, companheiras, crianças, o outro imam que estava lá, filho do Imam Hussein, passar essa história pra gente. Se não fosse o Imam Hussein, seria um outro imam. Porque todos eles fariam o que o outro fez. Todos eles são uma só luz. Deus escolheu isso para a nossa humanidade ver. Ver que existem pessoas injustas. Ver que a gente tem que coibir o mal. Que a gente não pode abaixar a nossa cabeça. Que a gente tem que lutar pela nossa religião. A gente tem que lutar pelo que é certo. Já ouviu falar que chorar pelas tragédias do Imam Hussein alayhi salam tira todos os seus pecados, te deixa limpo e leve como no dia em que você nasceu? O que você sente ao chorar pelo Imam Hussein? É inevitável não sentir uma leveza espiritual. Eu acho que quando você sai do Majlis, você está tomado por aquela tristeza de escutar as histórias. Mas depois que você chora e senta na sua casa, você reflete sobre muita coisa. Mas é uma sensação de pureza, é uma sensação de... Não sei. É uma sensação tão... Você fica com sua mente tranquila, você fica com a sua mente focada naquilo. E realmente você sente que apagou seus pecados. Realmente você sente que alguma coisa mudou ali dentro. Quando você chora pelo Imam Hussein, você ama chorar por ele. Você ama suas lágrimas. Quando é engraçado porque algumas pessoas que eu vi falaram: nossa, eu ainda não consigo chorar. Mas quando eu vejo uma pessoa chorando, me traz tanta tranquilidade. É uma lágrima purificadora, eu sinto dessa forma. É uma carta com uma mensagem sobre o Imam Hussein. Queremos que você leia para nós e fale um pouco sobre essas palavras. Bismillahirrahmanirrahim. Hussein é a medida do amor humano, pois ele sacrificou tudo no deserto de Karbala por amor a Deus. Isso explica em poucas palavras o que foi que aconteceu naqueles dias e naquelas noites em claro e tudo isso. Uma pessoa tão santificada, tão boa, tão purificada, passou exatamente tudo isso por amor a Deus. Não só ele, toda a sua família. Como Sayyida Zainab teve paciência com as crianças depois disso. Como os seus companheiros decidiram estar lá, mesmo sabendo por tudo que iam passar. Tudo foi por amor a Deus. E amar o Imam Hussein te aproxima de Deus. Muito bonito, parabéns. Quando foi a primeira vez que você sentiu o carinho do Imam Hussein? Nas noites de Laylatul Qadr. Eu, como eu disse, estava começando a estudar sobre. E no ano seguinte, eu fui passar Laylatul Qadr na mesquita, na madrugada. E nessa madrugada tinha várias mulheres, mas todas elas foram embora, então eu fiquei sozinha. E eu não era casada ainda. Eu tinha conhecido meu marido, ele estava lá naquela noite, mas não sabia quem era ele. E naquela noite eu pedi que eu queria formar uma família, e eu falei com a Imam Hussein. Eu pedi para formar uma família, eu pedi para casar com um homem bom, com um homem justo, que amasse mais a Deus do que a mim, que priorizasse eles do que a mim.
Porque eu sei que se ele amasse a Deus, aos imãs, ele ia me tratar da melhor forma que eu mereço. Ele ia tratar a minha família da forma mais justa que poderia ser. E depois de um tempo, eu e o meu marido, a gente se conheceu para entregar água no Arbaína. Então, eu sei que ele me deu esse presente. E sei que sou muito grata por tudo que ele me ajudou, que ele intercedeu por mim. Eu digo que peço muito para ele, como ele foi um pai tão amoroso, que meu marido seja um pai como ele. E eu tenho certeza que vai ser porque quando eu converso com o Imam Hussein, ele nunca me desampara. Ele nunca me deixa sozinha, ele nunca me deixa falando sozinha. Ele sempre me dá uma resposta. Inshallah seja assim, Inshallah. que vocês merecem. E já ouviu falar que o amor pelo Imam Hussein é diferente de qualquer outro? Já ouvi. E quem tem esse amor conhece essa diferença. Não é o amor que você tem pelo seu pai, não é o amor que você tem pela sua mãe, não é o amor que você tem pelo seu marido, nem pelos seus filhos. E dizem que quando seu filho nasce, você não ama nada mais do que ele. Mas é um amor que te transcende. Parece que você fica nas nuvens quando você pensa no imã, quando você sente ele, quando você conversa com ele. E quando você vê todo o amor que ele teve. Eu não sei se eu seria capaz de fazer o que ele fez. Eu não sei se eu consegui entregar minha família como ele entregou. Eu não sei. E tudo que ele fez é inexplicável, indescritível. E esse amor que a gente tem por ele, como naquele último minuto ele disse que não tinha ninguém, perguntou se não tinha ninguém para ajudar ele. Olha quantas pessoas hoje tem. Esse amor é... Acho que todo mundo que ama ele dessa forma daria tudo para estar lá naquele momento para não deixar ele sozinho. E o que você gostaria que o Imam Hussein fizesse para você sentir que ele te ama? Acho que ele já faz todo dia. Acho que ele já... Acho que só de eu conhecer mais, ele já tá fazendo por mim. Acho que só de... Eu não tenho coragem de pedir algo para me sentir amada por ele, porque... Olha o que ele já fez. O amor dele é... Nossa. Eu sinto que eu amo ele e sinto que ele tá comigo, perto de mim, a cada palavra que eu quero trocar com ele, a cada salam que eu dou para ele, a cada vontade que eu tenho de ir no santuário dele, de estar perto dele. O imã, ele é amor por completo. Por completo. A gente nunca vai poder falar de amor sem falar dele. Nunca, nunca, nunca. Nunca. Ele... Eu não tenho coragem de pedir isso. Porque eu tenho um amor e sei que ele tá comigo. Tudo que ele fez por mim. Você viu que a gente ama as pessoas, né? Daí ficamos um pouco preocupados para diminuir, né? Não diminuir aquele amor ou ficar preocupado para perder ele, né? Você não tem alguma preocupação na sua relação com o Imam Hussein? Tenho. Eu até falo pro meu marido às vezes que eu quero pegar uma música do imã, né? Uma Latmi. E ouvir, porque eu sinto que se eu fico muito tempo sem escorrer uma lágrima pelo imã, não sei, parece que eu tô definhando. Eu preciso sentir essa lágrima para me purificar e me sentir próxima dele. E eu tenho essa preocupação. Às vezes eu falo, nossa, eu quero ir no Majlis, nossa, eu quero estudar mais um pouco sobre, nossa. E meu marido até brinca, ele fala, eu sei que você precisa. Eu fico inquieta. Eu preciso disso. Parece que a minha bateria tá acabando. Preciso colocar na tomada. E na vida e personalidade do Imam Hussein, o que mais te inspira? A lealdade dele. Quando a gente tem lealdade, a gente não omite, a gente não esconde. Principalmente ele, que tinha a maior lealdade que eu já vi a Deus.
Ele não atrasava a oração dele por estar numa guerra, ele não mudava os princípios dele. Pelo contrário, ele só aumentou isso e mostrou para os companheiros dele. Por isso que os companheiros dele escolheram estar lá, pela lealdade dele a Deus. Ele não omitiu aos companheiros dele o que ia acontecer, nem a sua família, nem as crianças, nem a ninguém. Ele sabia o que ia acontecer e ele não escondeu isso. A lealdade dele. E a lealdade tem a ver com o amor. Se você não é leal a quem você ama, não. E ele foi muito leal. Isso é muito difícil hoje em dia de se encontrar até nas nossas amizades. E a lealdade dele, indescritível. E com certeza você tenta seguir Sim, os valores do Imam Hussein alayhi salam na sua vida, né? sim. Quais são, assim, que você gosta de deixar na prática? A sinceridade dele, como eu disse, a lealdade dele, obedecer às ordens que Deus mandou pra gente, o cuidado que ele tinha de proteção com os seus familiares e todos que estavam em sua volta, e mais do que tudo, como eu já disse milhões de vezes, o amor que ele tem. Não adianta a gente amar o Imam Hussein e não querer parecer com ele, como os outros imãs. A gente tem que estudar sobre a personalidade deles para tentar ser igual, porque assim a gente vai melhorar. Assim a gente vai conseguir evoluir a nossa alma, cuidar dela. Eles são os maiores exemplos disso pra gente. Se a gente não tentar imitar as atitudes deles no sentido da personalidade, a gente tá amando errado. Eu acho que tem vários tipos de amor pelo imã. Tem o primeiro que você conhece, o segundo que você chora e o terceiro que é o mais forte, que é você tentar seguir os passos dele, se parecer com eles. E é o melhor, mas é o mais difícil também. Sua história com o amor do Imam Hussein, você contou um impacto na sua vida que aconteceu, mas agora eu quero que você fale uma outra história, se você teve um impacto profundo na sua vida com o Imam Hussein alayhi salam. Eu acho que foi quando a gente estava vindo pra cá e eu tava dando tchau pra toda a minha família. Toda a minha família. Tava só com meu marido e vindo. E aquele dia eu pedi pra ele não abandonar a gente, pra ele estar em cada momento até aqui com a gente. E eu sinto isso na minha casa, no meu dia a dia. Eu sei que tem isso porque eu achei que eu ia ficar meses chorando de saudade da minha família, da minha mãe. E eu não fico. Eu não fico. Eu ligo pra ele. É incrível. Às vezes eu sinto saudade de dia, de noite eu sonho com a minha família. Eu não sei como. Se não fosse isso, não sei. A minha avó me conta que quando ela foi pro Brasil, ela ficou 1 ano chorando de saudade da família dela. E eu com muito medo, achando que isso ia acontecer comigo. Mas eu sei que aquele pacto de pedir cuidado, de pedir pra estar junto, ele não me abandonou nem nisso. Nem nisso. E sobre uma personagem. Qual personagem na história de Karbala mais te inspira? Sei da Zainab. A paciência que ela teve em todos aqueles dias de cuidar das crianças, de passar tudo que ela passou, cuidar do irmão dela que estava doente e passar a mensagem, nossa, ela podia ter caído de joelhos e ela ainda assim estaria com razão. Porque aguentar tudo que ela aguentou, ver todo o amor dela ali, sendo perdido, caindo na batalha, sofrendo. E ela passou por tudo isso. A paciência dela não tem igual. E a paciência é o perfume do crente, né? A gente deve ser paciente. E a paciência da Sayyida Zainab é muito inspiradora. Ela viu tudo aquilo e no final ela disse que ela só viu beleza. A gente não ia conseguir fazer isso. A paciência dela é inigualável. A Sayyida Zainab, salamullah alaiha, com um apelido famoso de Ummul Masa'ib, né? É muito difícil ver o martírio da sua mãe, o martírio do seu pai, o martírio do seu irmão Imam Hassan, o martírio do Imam Hussein, aquela tragédia, os filhos, irmãos, sobrinhos, e ainda, como você falou, Só ver beleza.
crianças cuidando o Imam Sajjad alayhi salam, defendendo o palácio do Yazid, e é um grande exemplo para nós, né? Sim. Estamos no final, mas quero que você dê a sua opinião, como podemos passar os ensinamentos do Imam Hussein alayhi salam para as próximas gerações. O exemplo do Imam Hussein, em primeiríssimo lugar, é ter fé em Deus. Acreditar que ele vai guiar a gente para o lugar correto. Usar o Alcorão para isso. Lá tem todas as respostas que a gente precisa. Ele está lá, é o nosso guia de vida. Lá a gente vai conseguir encontrar as respostas. Conhecer as histórias dos imãs e a lealdade dele a Deus não pode ser perdida. Essa lealdade que ele teve, que a gente tem que ter, não pode ser perdida. Acredito que meu conselho é seguir os passos do imã. Conhecer sua personalidade, tentar parecer pelo menos um pouquinho com ele, se esforçar pelo menos um pouco. Não só para conhecer, mas para ser como ele. Eu acredito que vai cuidar muito bem da nossa religião, vai cuidar muito bem da nossa alma, e usando o nosso Alcorão como guia e pegar os exemplos de todos os imãs. Você tem experiência de fazer peregrinação ao Imam Hussein em Karbala? Não, ainda não. Inshallah. Tem vontade, né? Muita. Daqui a pouco chega o Haram e vamos ter Arba'in também. Sim. É um sonho para todos nós xiitas. É a saudade de casa. A casa que eu nunca fui, mas não penso na minha casa no Brasil, em Curitiba. Lá é a minha casa. E eu sinto que lá que eu vou me acalmar, sabe? Para tranquilizar meu coração. Inshallah. Inshallah. Você está com um presente, você já descobriu o que é? Sim, tapete do santuário do Imam Hussein. Um pedaço do tapete do santuário do Imam Hussein. Um tapete abençoado, na verdade. Podemos ver? Sim. E é uma parte que é bastante orações foram feitas em cima desse tapete. Bastante querentes, peregrinos, até os anjos, imames que foram lá. E espero que ilumine sua casa com essa boa lembrança. Inshallah, pisar nesses tapetes logo com a peregrinação no Karbala. Inshallah. Palavra final, queremos que você contar com pessoas que sabem português, né? Vão assistir, inshallah, esse vídeo. E convidar eles, assim, que com conhecimento, buscar estudos sobre o Imam Hussein, eles vão entender o Islã verdadeiro. E conta com eles, por favor, aqui. Assalamu alaikum a todos vocês. O meu conselho para vocês é conhecer a história do imã. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Comecem procurando vídeos sobre o Arba'in. Comecem procurando sobre a história de Karbala. E não se esqueçam de pesquisar sobre a família dele desde o início. Desde o profeta até ele e após o imã. Vocês não vão se arrepender. Eu tenho certeza que vai mudar a perspectiva de vida de vocês. Eu tenho certeza que vai mudar o coração de vocês. Geralmente, numa etapa da vida, a gente se sente meio frio, meio calejado por muitas coisas que a gente passou. A gente se sente decaindo, com a vida estabilizada, mas caindo na rotina e uma vida triste, com o coração murcho. A gente se sente dessa forma. Quando você estudar a história do imã, estudar a história da Batalha de Karbala, quando você souber quem foi ele, eu tenho certeza que alguma coisa vai mudar na sua vida. Se não mudar, você pode me procurar, mas eu tenho certeza que vai mudar. O seu coração vai reviver, você vai sentir ele bater diferente. É uma história que mudou a minha vida de tantas pessoas e tenho certeza que vai mudar de vocês. E eu não tô falando só para vocês muçulmanos, eu tô falando para todo mundo. Eu já vi muitas pessoas que fazem a peregrinação do Arba'in e dizem que não tem nada melhor do que aquilo. Católicos e outras religiões
não se prendam a isso. Conheçam a história do irmão. Vai ser único na vida de vocês e tenho certeza que vai mudar o pensamento e perspectiva de vida de vocês. Tchau. Eu que agradeço.